Bom dia, pessoal. Vamos começar aí com uma aula de divisão com números naturais. Está disponível na página 70 do livro da Editora Moderna. Então acompanhe pelo livro físico ou pelo livro digital, tá certo? Estou com o meu livro digital aqui aberto e vamos acompanhar a leitura e as explicações, tudo bem? O livro traz inicialmente uma situação com ideias de divisão, óbvio. No Brasil, o jogo de basquete tem duração de 40 minutos, com 4 tempos de mesma duração. Então, 40 minutos dividido por 4 tempos iguais, tá? Divisão por partes iguais, tá? É importante isso aqui, ó. Partes iguais. 40 dividido por 4, 10. Segunda situação, o professor Carlos quer formar equipe, tem 42 alunos. Basquete, cada equipe tem 5 jogadores. Quer saber quantas equipes formará, quantos vão sobrar, etc. Pega 42, faz a divisão por 5, o resultado é 8, o resto é 2, logo, para formar 8 equipes, e sobram 2 alunos. Já conhece, tá? O cálculo de divisão. Ele faz aqui os agrupamentos. Então tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42. Então faz grupos de 5 em 5. 8 equipes e sobraram 2 alunos. Uma terceira situação, estou lendo um livro que tem 64 páginas e o Cláudio, o meu tem só a metade do número de páginas do seu. Descubra quantas páginas tem meu livro. Então, umas palavrinhas que aparecem na divisão, metade, terça parte, quarta parte, são divisões, tá? Metade é divisão por 2, logo Cláudio só tem o livro do Cláudio tem 32 páginas. Tá? Já está querendo algumas observações aqui. O algoritmo da divisão. Vamos lá. A gente sabe que tem divisão que é exata, divisão que não é exata. Importante lembrar os termos da divisão. Tá? O número que fica aqui dentro a gente chama de chave, né? O número que fica aqui dentro da chave é o divisor. Tá? Por quanto eu vou dividir. O número que está sendo dividido a gente chama de dividendo. Tá? O resto, que é o que sobra da divisão, e o quociente, que é a resposta, que é o resultado da divisão. Tá? Então, esses são os termos da divisão. Tipo, precisa estar bem claro para a gente isso aqui: dividendo, resto, divisor, quociente. Resto zero, divisão exata. Resto diferente de zero, a divisão não é exata. Quer dizer que sobrou. Tá bom? Vou fechar aqui a observação. Vamos para a parte que nos é interessante. Mais interessante. Nós temos, o livro traz inicialmente 2 formas de realizar divisão. Uma é pelo algoritmo usual. Como assim, professor? Algoritmo usual. Algoritmo é um conjunto de regras e técnicas. Quando eu falo algoritmo da divisão, estou me referindo ao conjunto de técnicas e regras para resolver uma divisão. Imagina que eu preciso dividir aqui 1.435 por 7. E aí, essa estratégia que foi apresentada agora há pouco no livro, de fazer palitinhos e agrupamentos, 3, 4, 5, 6, 7, e aí eu tenho um conjunto. Eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem outro conjunto. E aí eu vou fazendo isso aqui até obter 1.435.
é inviável. Então, preciso de técnicas que me ajudem a resolver isso de uma maneira muito mais fácil. Tudo bem? 1.435 dividido por 7. Então, aqui eu tenho o dividendo. E aqui eu tenho o divisor. Tá? A divisão é uma operação que a gente começa da esquerda para a direita. Eu começo da esquerda. Tá? Quando eu falo da esquerda, estou me referindo à maior unidade. Vou dividir a maior unidade e assim por diante até chegar na menor unidade. Aqui ele faz uma decomposição para explicar por que está dividindo 1 milhar, tá? 1 milhar não divide por 7, tá bom? E aí, quando ele junta aqui com 4, que a gente faz um tracinho aqui em cima no algoritmo usual, ele está transformando esse 1 milhar em 10 centenas. Então, o que acontece é que agora ele tem 14 centenas. É isso que ele está fazendo. Então, aqui eu tenho unidade de milhar. 1 não divide por 7. Não tem como pegar 1 e dividir por 7. Então, a gente no algoritmo usual, a gente faz isso aqui, certo? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu falo que 1 não divide por 7, é porque é menor, tá? Se aqui fosse 8, daria para dividir. Se aqui fosse 7, daria para dividir. Se fosse 9, daria para dividir. Mas 1, 2, 3 não divide porque é menor, tá? O número 1 é menor que o número 7, não divide. Então, o que eu fiz aqui? Eu reagrupei. Então, onde eu tinha uma unidade de milhar, agora eu tenho 14 centenas. O que é centena, tá? Tenho 14 centenas. 14 centenas divide por 7. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas aqui eu dividi por 2, né? Esquece. 14 divide por 7. Então, para saber qual é o resultado, a gente fala para os alunos que a gente tem que ter a tabuada em mãos para realizar as divisões. Para tornar mais rápida, tá? Então, que número multiplicado por 7 que dá 14? E aí, fazendo a tabuada, você vai encontrar aqui 7 vezes 2. Tá? 7 vezes 2, 14. E aí eu faço essa subtração aqui. Ó. Pronto. Dividi as 14 centenas. O resultado foram 2 centenas. Então é importante saber que isso aqui é centena, tá? 2 centenas. Ó. Inclusive ele faz a divisão com as unidades, centena, milhar e tal. Desculpa. Continuando. E aí a gente faz isso aqui, né? Desce o 3. Aí eu tenho que dividir 3, aqui eu já estou falando de dezenas, tá? 3 dezenas dividido por 7. Não dá para dividir 3 por 7, porque ele é menor. 3 é menor do que o 7. Logo, eu não consigo dividir dezenas, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou puxar o 5 aqui. Agora eu tenho 35 unidades. Entende? Então eu desci a dezena, não consigo dividir dezena. Então aqui a casa da dezena fica vazia. Então, desço um número, não consigo dividir, coloco 0. Desço o próximo número. Agora eu tenho 35 unidades. Então a resposta aqui vai ser unidades. 7 vezes quanto que dá 35? Aí você vai completando a tabuada. Até chegar no número que você quer. Sete vezes 5. E aí eu tiro 35. Isso aqui tudo, bom, aqui eu vou colocar aqui que isso aqui é o resto, tá? Não esquecer. Não restou nada, então eu dividi esse número por esse e não teve nenhum resto, deu os agrupamentos certos. E aqui é a resposta, quociente. Tá? Isso aqui tudo, galera, é
revisão. Como assim, professor, revisão? Porque divisão você aprende lá você pode usar desde o terceiro ano, acho que o algoritmo. Então, essas técnicas que a gente está mostrando aqui, desde o terceiro ano você já conhece. Vai estudando mais no quarto ano, praticamente o quarto ano todo fazendo, quinto ano todo fazendo, depois sexto ano todo de novo fazendo e assim por diante. Tá? Então é revisão. Só que tudo a gente já tem que conhecer. Tá? Tem que conhecer. O livro traz essa introdução para depois falar das propriedades, que aí sim a gente pode dizer que é uma matéria de sexto ano. Tá? Vamos voltar para o livro. E ele faz toda a divisão do algoritmo. Está chegando o resto aqui e a resposta 205. Ok. Agora a gente tem aqui algoritmo por estimativas. Tá? Olha só, o algoritmo por estimativas é um algoritmo pouquíssimo utilizado, mas que dá certo. Tá? Dá para fazer ele através de divisões sucessivas. Então, esse aqui é o algoritmo usual. Tá? Vou falar um pouquinho aqui do estimativas. Ó, por estimativas. Então, eu pego 1.435 para dividir por 7. Tá? 1.400, eu sei que 7 vezes 2 é 14. Mentalmente, eu sei que 7 vezes 200... Eu sei que 7 vezes 2 é 14. Eu sei que 7 vezes 200 dá 1.400. Então, por estimativa, eu vou colocar aqui que 7 vezes 200 dá 1.400. Olha só. Eu vou subtrair 1.400. Aí sobram 35. E eu também sei que 7 vezes 5 dá 35. Então, venho aqui, ó, no quociente, coloco 5. Tiro 35. Sobra nada. Tá? E aqui eu somo as minhas estimativas. 205. Até se criar o algoritmo usual, o método das estimativas ele era o melhor. Acontece que o método de estimativa você tem que saber calcular números altos mentalmente. Tá? Então, você vai fazendo por partes. Tudo bem? Vou fazer um outro jeito diferente do que está no livro. Estimativa também. Ó. Aqui também é por estimativa, tá? 1.435 dividido por 7. Ó. Eu sei que 7 vezes 100 é 700. Então, ó. Vou aqui 100. Tiro 700. Agora 5. Aqui 3. 7 para 14, 7. Aí eu faço que 7 vezes 100, de novo, é 700, ó. 7 vezes 100 é 700. Tiro 700, sobra 35. Eu não sei quanto que é 7 vezes 5, por exemplo. Eu sei que 7 vezes... Eu só sei 7 vezes 3. 7, 14 e 21. Tiro 21 aqui. Ó, sobra 4. Sobra 1. Eu sei que 7 vezes 2 é 14. Tira 14. Sobra 0. Tá? E aí eu somo isso aqui, ó. 100, 200, 203, 205. Então, o método de estimativa é assim, eu faço com a estimativa da multiplicação que eu conhecer. Não preciso fazer o mínimo possível. Olha só como esse aqui, ó. Fui tirando de 700 em 700. Então, imagina que eu tenho sei lá, 140
3.500. Vou tirando 7.000 em 7.000, 70.000 em 70.000. É um jeito de fazer a divisão, tá? É um método não tão tradicional, mas que a gente pode conhecer. Pode conhecer. Olha, faz outras estimativas aqui, ó. Tirando de 700 em 700. Aqui ele tira 1.400, depois ele tira 14, depois 14, depois 7. Então, o método de estimativa pode ser feito de muitas formas diferentes. Tá bom? Vamos para a próxima página. Então, tem a mesma explicação. Uma revisão. Não deve ter tantas dificuldades para vocês fazerem esses exercícios. Nós já estudamos em classe, fizemos algumas divisões e a gente precisa terminar essa parte de revisão de divisão para finalmente chegar em potência e raiz quadrada e trabalhar isso nas expressões numéricas, tá? Então eu vou propor para vocês alguns exercícios aqui do livro, tá? Deixa eu só ver quantos minutos eu estou de vídeo, 16. Então a tarefa que eu vou propor para vocês é até o exercício 4, que está na página 73. Então tem uma divisão aqui, tá? Dividir 105 por 7. Identificar os termos. O que é identificar os termos? Dividendo, divisor, quociente, quociente aqui, resto. Tá? E aí responder se a divisão é exata ou não. Lembre que eu falei sobre o resto, ser zero ou não. Tá? Calcular o quociente e o resto. Então você vai ter que montar todas essas divisões aqui. Tá? Professor, como é que eu faço dividido por 12? Tem que ter a tabuada do 12 em mãos. Vou fazer na hora. 94. Vai ter que ter lá a tabuada do 94. Bom, do 398, vai ter que montar a tabuadinha do 398 lá para poder fazer a divisão. Exercício resolvido? O que é isso aqui? Tá. O livro traz o R1 no livro, comentei com vocês que ele traz alguns exercícios resolvidos, tá? Então tem sequência, uma sequência numérica aqui. Quando ele traz assim resolvido é que quer que você faça uma análise. Exercício que normalmente é um pouco mais difícil. Vamos lá. Admitindo a mesma regularidade, descubra o valor de x, y e z. Então, tem uma regularidade de divisão aqui. Professor, ele está fazendo menos 400. Não. Tudo bem, daqui para cá ele fez menos 400, mas e daqui para cá continua menos 400? Não. Então a regularidade não é menos 400. Você pode analisar que aqui ó, é a metade. 800 para 400, eu dividi 800 pela metade. 400 para 200, divide pela metade. Então a regularidade é divisão. Aí você vai analisar se é por 2, por 3, por 4, eu não sei. Algumas regularidades são de multiplicação. Aí você vai analisar qual é a regularidade e descobrir os próximos termos da sequência, tá? E, por último, fazer um cálculo mental. Triplo de um número é igual a metade de 48, e aí você vai colocar no caderno, tá bom? Então, eu vou pedir só esses exercícios aqui. A gente vai entrar em férias na semana que vem, então eu não quero passar uma quantidade absurda de lições para vocês. Eu quero que vocês deem conta de terminar tudo essa semana, tá bom? Então fica só até exercício 4 e valeu, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Fui.